Eu quero falar de uma outra situação também, que é o possível encontro entre Lula e Trump. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que eles estão dispostos a fazer mesmo esse encontro, está sendo organizado. E durante uma audiência na Câmara, o ministro, disse que as questões diplomáticas devem ser cautelosas. Vamos conversar com a André Anelli, que tem as informações para a gente agora. O que o ministro está colocando em jogo nesse bate-papo aí, hein, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa foi a 6ª vez que o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, participou da comissão homônima na Câmara dos Deputados, dessa vez agora por convocação dos parlamentares da oposição. E foi naquela participação, então, que Mauro Vieira disse que viu com bons olhos o Brasil, na verdade, recebeu como um sinal positivo todos aqueles elogios do presidente Donald Trump na semana passada, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ocorrida em Nova York. E a partir de então, Mauro Vieira disse que existe uma nova demonstração de disponibilidade do país governado por Donald Trump de abrir um diálogo em relação àquele tarifaço que foi imposto ao Brasil nas importações daqui para lá. O presidente Lula jamais se negou a qualquer tipo de interlocução, ele já teve as melhores relações com vários chefes de Estado dos Estados Unidos e de outros países, inclusive da região, de pessoas com uma posição ideológica e com uma origem partidária totalmente oposta dele. Mas ele sempre deixou muito claro que a posição dele é de defesa do interesse nacional, que por isso estará sempre pronto a conversar com todos os chefes de Estado, como tem feito até agora. Há uma disposição dos dois lados e as questões diplomáticas têm que ser sempre cautelosas e mantidas um pouco em sigilo até o momento em que se confirma e se realiza. Essa questão envolvendo a cautela, então, que o Ministério das Relações Exteriores acaba citando nessa participação na Câmara dos Deputados, é justamente com aquela possibilidade de haver algum constrangimento promovido por Donald Trump, assim como ele já fez com outras autoridades que se encontraram pessoalmente com ele. A exemplo de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. A gente relembra ainda que recentemente Celso Vieira, ele que é assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, já afirmou que o presidente Lula não vai se deixar humilhar pelo presidente americano Donald Trump. Só que mesmo assim existe uma cautela da diplomacia brasileira que prega inclusive a possibilidade de uma reunião telefônica entre os dois presidentes antes de um eventual encontro pessoal, presencial entre os dois, encontro esse que tem sido costurado para acontecer na Malásia, quando então os dois países, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, vão participar como convidados de um encontro da Associação de Países do Sudeste Asiático. Paralelamente, existe a possibilidade de uma reunião bilateral entre Lula e Donald Trump, só que essa reunião ainda não tem data, não tem hora, não tem local para acontecer, mas já está sendo costurada com cautela. Evandro. Agora, a 4h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Zé Maria Trindade, há uma grande possibilidade desse encontro ser presencial, as negociações acontecerem por telefone, mas em determinado momento eles viajarem para se encontrar. E o que o chanceler, a embaixada, todo mundo tem dito aqui no país, os diplomatas brasileiros, é de que a soberania e os assuntos relacionados à justiça não entrariam na pauta. Agora, é difícil você controlar um assunto que pode entrar na pauta pela outra parte, ou seja, os nossos diplomatas, nem o presidente Lula, conseguem controlar o que pode ser pauta para o presidente norte-americano Donald Trump. A questão é como o presidente Lula vai se posicionar. E os diplomatas têm dito também que ele não abrirá mão em relação a esses temas, não baixará a cabeça em relação a esses temas e tentará focar naquilo que é econômico, em possíveis acordos envolvendo terras raras e etc. Você acha que pode funcionar, Zé? Pois é, eu fui em campo aí tentar entender o que está acontecendo aí nos bastidores e no entendimento de cada setor do Congresso e dos assessores do presidente Lula. O ministro não é ministro, mas é um assessor para a área internacional, Celso Amorim, que foi chanceler brasileiro, né? E que negocia em nome do Brasil. Todos sabem que ele fala em nome do presidente Lula quando se fala de assunto internacional.
e ele foi buscar informações exatamente sobre o grau de conhecimento de Donald Trump sobre o Brasil, sobre o presidente Lula e sobre o Supremo Tribunal Federal. E ele levou ao governo a informação de que é pequeno o conhecimento do presidente Donald Trump e de que há uma barreira de chegar informações sobre o Brasil no Donald Trump. Daí houve uma estratégia definida pelo governo seguinte, de falar como é o Brasil. Não sei se isso vai dar certo. Por parte dos partidos de oposição, dizem que não, que Donald Trump sabe o que está acontecendo no Brasil e que conhece realmente o que está acontecendo sobre o poder do Supremo Tribunal Federal, sobre a política nacional. Mas há ali uma ideia muito clara e estratégia do governo de tentar levar a Donald Trump a seguinte ideia, de que houve mesmo uma tentativa de golpe e de que nessa tentativa de golpe havia, inclusive, um plano que eles chamam lá diabólico para matar autoridades brasileiras, inclusive o presidente eleito e ministros da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal. E eles entendem que se conseguirem levar ao presidente Donald Trump e ele acreditar que havia mesmo essa tentativa de golpe, o plano, né, que é o punhal verde e amarelo, de matar o presidente eleito, de que ele ficaria convencido de que há uma independência de poderes. Também de que não dá para levar à mesa a possibilidade de mudança do julgamento do Supremo, porque isso não existe. Não existe essa possibilidade. O que existe ali são nas entrelinhas, uma mudancinha aqui, outra ali, um acordo de prisão aqui, outra ali, mas nunca de mudar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Realmente, não dá para entender o que vai acontecer neste encontro. O que está sendo planejado é o seguinte, que primeiro um entendimento básico de assessores através de telefonemas, isso já está acontecendo. E depois uma conversa via internet e depois um encontro propriamente dito, que pode acontecer inclusive em outros países, que não nos Estados Unidos ou no Brasil. E aí inventaram várias fake news, está cheio de notícias que o Donald Trump viria ao Brasil, enfim, é muito complexo e não dá para saber o que vai acontecer neste encontro, se ele vai acontecer presencialmente, mas é a tendência. Exatamente, Zé Maria Trindade. E há aquele temor com a imprevisibilidade de Donald Trump, né? E a possibilidade de ele tentar algum movimento que possa gerar constrangimento, assim como já vimos acontecer com outros líderes que tiveram encontros recentes com o presidente norte-americano. Para você, Piperno, digamos, o histórico do presidente Lula, o fato dele ser respeitado na comunidade internacional, traz digamos, já faz a porta se abrir de uma maneira diferente para esse encontro? Bom, primeiro que só o fato de haver o encontro já seria algo bastante positivo. É óbvio que isso tem que se concretizar ainda. A gente está falando aí, por enquanto, de uma hipótese, né? Muito forte, é verdade, né? A partir de tudo que aconteceu na semana passada, mas ainda uma hipótese. Segundo, o Lula encontrou mais chefes de Estado na vida do que o Trump nos seus 2 mandatos, aí no seu mandato terminado e nesse recém-iniciado. Terceiro, o Lula não é o Zelensky. O Lula tem uma estatura maior, presidente pela 3ª vez, muito mais acostumado a esse tipo de armadilhas do que, né, o boquiroto ucraniano, que fala, resolve pouco. É evidente que o presidente Trump, ele é um homem de relações públicas, ele é capaz de estender um tapete vermelho para o Putin, conversaram, foi tudo muito amável, bacana, não aconteceu rigorosamente nada. Isso é possível também que ocorra. Eles vão lá, se encontram, conversam e não decidam nada. Então, veja, não adianta a gente imaginar aí, montar imensas expectativas, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, do outro lado, é evidente também que há um embate entre pragmáticos e ideológicos. Os pragmáticos, do lado, por exemplo, que se alinham lá com o secretário de Comércio, os ideológicos mais próximos ao secretário Marco Rubio, que é quem conversa com o lado bolsonarista aqui no Brasil. Então, lá também é algo que não está... veja, não há uma unanimidade em relação à viabilidade desse encontro ou não. Então, muita coisa ainda vai acontecer, mas é claro que foi muito importante esse primeiro gesto. Fala, Bruno Musa.
Sem dúvida. A gente vinha falando há muito tempo aqui que seria importante essa diplomacia, né? Então, de fato, se esse evento realmente, esse encontro realmente acontecer, é claro que tende a ser benéfico, mas eu concordo. A gente tem a imprevisibilidade do Trump e também tem do Lula, né? Ele, quando ele fala dentro de um script, é uma coisa. Se esse encontro, de alguma maneira, for aberto, como foi o do Zelensky, que eu acredito que se ocorrer não será dessa forma, e ele resolve também falar por fora ali do script, muitas vezes ele dá certas escorregadas que a coisa pode tornar o encontro mais imprevisível ainda dos dois lados. Então, vamos partir do pressuposto do primeiro passo, de esperar que ele aconteça e que saia da melhor forma possível. Mas fora disso, é completamente especulação nossa o que pode ser falado em meio a isso, né? E a gente já discutiu muitas vezes aqui no nosso 3 em 1 o posicionamento de Lula antes desse encontro começar a ser costurado a partir da participação deles ali na Assembleia Geral da ONU. O quanto as falas ideológicas de Lula não serviam para nada e o quanto isso poderia prejudicar ainda mais o movimento pragmático que estava sendo tocado pelo vice-presidente da República ali pelo bastidor. Agora, nesse encontro, Alan Gani, você entende que a postura de Lula deva ser de bastante firmeza, de sequer ouvir algo relacionado a questões de soberania, sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, da justiça e etc., ou seria um movimento mais moderado diante da possibilidade de aliviar também a situação econômica dos muitos setores que continuam prejudicados pela taxação? Olha só, Evandro, ele tem que ter uma postura racional, pragmática, moderada, porque ele está defendendo os interesses do Brasil. Se este assunto de Jair Bolsonaro vier à tona, ele pode simplesmente dizer o seguinte: olha, não tem nada que eu possa fazer, isso cabe ao Supremo Tribunal Federal e não a mim. Agora, tem outras questões, aí de fato cabe a mim. Então, se o Trump está conversando com o Lula ou mostrou essa disposição a conversar, Evandro, significa que ele também tem interesses no Brasil. O Brasil não é um país pequeno, é um país relevante no cenário mundial. É o celeiro do mundo, tem muita energia, tem terras raras que interessa muito ao Trump. Então, basta fazer uma boa negociação que você tem uma relação ganha-ganha. É o país, os Estados Unidos, é o país que mais coloca dinheiro aqui no Brasil, é o segundo parceiro comercial, então é importante a gente estar próximo dos Estados Unidos. E é claro também que a gente tem algo a oferecer nos Estados Unidos. Isso significa, Evandro, que estar próximo dos Estados Unidos não significa necessariamente romper com a China. E Perno, por que você estava com esse olhar de soslaio para o nosso amigo Gani? Porque o Alan Gani falou algo que vai muito na contramão do que, por exemplo, pregou a grande parte da direita brasileira. É exatamente isso. O Brasil tem muito a oferecer. Eles também precisam do Brasil. Por isso, o Brasil tem o dever de se manter com toda a altivez. Soberania é inegociável. Isso não quer dizer que o Brasil tenha que ser agressivo. Mas sim, o Brasil é importante nisso. O Brasil, por exemplo, pode amanhã depois hospedar data centers, que é outra coisa que está sempre agora em mesa de negociações. Então, eu acho que nesse sentido, o Brasil, ao suportar a primeira onda de pressões, se deu muito bem. Agora nós vamos negociar com outro status, sem um status de submissão. Você sabe o que é interessante? Só pegando um gancho no que o Piperno falou, né? Naquela famosa entrevista do Trump à Fox News, antes mesmo, né, de ser eleito, ele mostra uma preocupação com países emergentes. Ele falou, opa, a gente não pode perder aí alguns países emergentes. Aí ele cita a Índia, ele cita o Brasil. Como geopoliticamente o mundo mudou, hoje eu pergunto, no cenário mundial, quem que é mais importante, a Inglaterra ou a Índia? A Índia. Com certeza. Né? Então você vai ver o Trump falando de Índia e não vai ver o Trump falando da Inglaterra. Né? Embora a importância histórica da Inglaterra, mas no cenário geopolítico mundial, a Índia se tornou mais relevante do que a Inglaterra. Não estou falando que a Índia tem um melhor padrão de vida, nada disso. Estou falando do ponto de vista geopolítico e estratégico. De negócios. Quer ver uma mudança rápida? Sabe qual é o país hoje com a maior importância na indústria que o Pepero mencionou na Europa? Polônia. E a gente tira completamente do radar de análise. Eu estava lendo esses dias, estava ouvindo um podcast interessante de um pessoal de lá, que eu conheci, falando, tem 3 grupos basicamente de países hoje na Europa. Os países que eles são historicamente desenvolvidos, mas eles já não conseguem assumir que eles não são mais
digamos, aquele motor. Isso engloba, por exemplo, a Alemanha. Aquele milionário que perdeu o dinheiro, mas continua morando naquela casa. Aí você tem o sul da Europa, Espanha, Portugal, Itália, que eles já perderam esse status e sabem que perderam esse status. E você tem os grupos dos Balcãs, por exemplo, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, e os países do leste que eram colônias soviéticas, ou pertenciam à União Soviética e que hoje estão, em alguns deles, puxando a União Europeia para cima. Isso é muito interessante.